Ela é editora da Contigo, um dos maiores portais de notícias do mundo dos famosos. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2021, sempre teve um grande interesse pelo audiovisual. E é exatamente a sua área de atuação, onde cria conteúdos para o YouTube da marca Contigo. Sempre antenada às tendências do entretenimento, conversa com celebridades, trazendo um toque especial de personalidade na relação do mundo artístico com o público. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Luísa Scavone. Oi, Luísa. Oi, Wander, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Eu que agradeço tirar um tempinho aí do seu dia de celebridade para conversar comigo. Dia corrido. Dia corrido para conversar. Obrigado, Luísa. Obrigada a você. Formou em 2021, não faz tanto tempo assim, estamos próximo. Vamos começar. Como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você chegou ao jornalismo? Então, na verdade, eu não sabia que eu queria fazer jornalismo até o terceiro ano do colegial. E aí a minha escola fez uns testes vocacionais, e aí eu comecei a entender no que eu era boa de fato, sair daquela caixinha de tem que ser boa em matemática, geometria, enfim, e comecei a entender no que eu era boa e entendi também o que eu gostava de fazer. E aí nesse teste vocacional foi assim, do dia pra noite, literalmente, foi em um dia que eu vi o jornalismo que eu conheci mesmo, que um jornalista fazia, e eu falei, cara, eu quero isso. Eu acho que é isso. Então, não sei responder o porquê o jornalismo, eu só sei que é o jornalismo. Eu só soube que era o jornalismo. Você não fez vestibular para outro curso? Né? Não, eu acho que eu cheguei a, sei lá, na Unicamp fazer nutrição para acaso, mas de jeito nenhum, não tinha a menor condição de entrar em nutrição. E como é que você chegou ao Mackenzie? E aí, procurando, quando eu descobri que eu queria fazer jornalismo, eu procurei as universidades e procurei o que tinha o meu estilo. Então, vi Casper, vi Mackenzie, foram as duas principais que eu me interessei. Só que eu achei interessante do Mackenzie, que depois eu pude confirmar isso estudando aqui, que é a infraestrutura, que para mim não tem igual, não conheci em outras universidades, falando com outros jornalistas formados em outras universidades. Então, me interessei muito pela infraestrutura, pelas tecnologias que a gente podia utilizar dentro da faculdade. E um ponto importante para mim, que foi, aí é mais particular mesmo, o Mackenzie me ofereceu bolsa, eu tive bolsa de 50% durante, acho que 80%, 90% do curso, que foi muito importante para mim, até eu começar a estagiar, até começar a trabalhar de fato e poder pagar o Mackenzie com o meu próprio dinheiro. Então, isso foi muito importante para mim e, por exemplo, na Casper eu não tinha tido essa oportunidade de bolsa, por exemplo. Então, o Mackenzie foi a melhor escolha para mim, com certeza. Você pegou um período de pandemia, né? Quer dizer, quase 2 anos. 2 anos de pandemia. Como é que foi essa transição? Porque você começou, algumas pessoas começaram aqui já na pandemia. Você começou no presencial, sua turma começou no presencial, de repente, bum, vamos para a tela. Como é que foi isso? Foi difícil porque não só a gente, todo mundo do mundo, viu que achava que a gente ia ficar só 2 semanas em casa, 1 mês em casa. Então, é aquilo, né? Estourou a pandemia, a gente, nossa, vamos estudar em casa, que delícia. E aí tiveram um tempo sem aula até o Mackenzie conseguir se estruturar no modo online. E a gente estava achando ótimo. Quando a gente foi vendo que aquele tempo ia passando, que a gente não ia voltar, começou a dar um certo desespero. Eu lembro de conversar com as minhas amigas a gente não vai voltar, a gente teve 2 anos de faculdade e os outros 2 anos a gente vai ter que ficar em casa e vai ter que se virar desse jeito. No começo, falando da faculdade em si, foi um pouco difícil, acho que para todas, não só para o Mackenzie, no sentido de se realocar para o online, né, das plataformas que iam ser utilizadas, enfim. Então, foi um pouco difícil nesse sentido, mas acredito que, assim, 6 meses depois, pouco tempo depois, assim, aula normal. Era um super EAD. A gente não teve, infelizmente, a infraestrutura do Mackenzie, que é o que eu senti muita falta nos últimos 2 anos, de poder vir e ter essa troca e aproveitar o que usufruir o que a faculdade oferecia. Mas a aula, assim, não perdi nenhum conteúdo, não teve nada que eu sei menos por ter estudado na pandemia, sabe? Ô, Luísa, você está numa revista que é famosa, muito famosa, depois ela online, a gente estava até conversando sobre isso, e de repente surgiu uma revista na banca, agora impressa, né, para uma geração nova, e as suas amigas, seus amigos também não estão em redação, tradicional, vamos dizer assim.
Era algo que você já almejava, trabalhar com redação quando você entrou na faculdade? Não, inclusive, conversei muito com você sobre isso no começo da minha faculdade. Você foi um dos meus incentivadores para o audiovisual. Eu entrei no jornalismo falando, eu quero ser a Fátima Bernardes no Jornal Nacional. E aí eu fui entendendo que não era bem assim, que talvez eu não queria o hard news, o jornalismo raiz, eu queria alguma coisa mais leve, um social, um entretenimento, enfim. Mas não tinha pensado em redação inicialmente. E aí eu consegui, você me ajudou a entrar na editora Caras, que é onde tem a Contigo, e outras marcas como a Máxima, que foi onde eu comecei, no site da Máxima. E aí eu comecei a escrever e eu sempre soube que eu era boa em escrever, que eu era boa em gramática, em português, em literatura. Comecei a me desenvolver nessa área, comecei a pegar gosto. E aí eu fiquei lá desde então. E agora, como editora, nesses últimos meses... Você já saiu da faculdade direto, né? Direto. Eu comecei a estagiar em 19, então foi antes da pandemia. Eu cheguei aí para redação mesmo, antes da pandemia, depois a pandemia estourou, enfim. Mas aí eu caminhei dentro da redação também pro audiovisual, né, como editora já. Então eu comecei escrevendo só fazia as matérias do dia a dia, e agora como editora eu estou podendo fazer entrevista, fazer vídeos, mais essa pegada audiovisual, que é o que eu prefiro mesmo, mas eu sou apaixonada também por redação, essa correria, esse quente que é passar a notícia. Qual é a faixa etária, por exemplo, você trabalha com gente que pegou uma redação antiga da Contigo ou é uma juventude? Tem a galera, lá dentro da redação, tem a galera mais velha, que já está na redação há muito tempo. E, comentando sobre essa mudança, antes da pandemia era outra redação. Era muito diferente. Eu cheguei nessa época ainda como estagiária, mas os meus chefes, até pouco tempo atrás, eram os meus chefes em 2019, mas tem muita gente nova. Principalmente estágio, tem rotatividade de marcas lá, mas tem essa galera mais old school, vamos chamar assim, dessas redações mais antigas, e tem o novo, que é o que está sendo trazido para a redação lá, que é o vídeo. Esse é o diferencial, que acho que é o que é diferente de antigamente, que hoje em dia a maioria das coisas é voltada para o vídeo, né? Você é jovem, quer dizer, você pegou aí já no jornalismo uma figura na comunicação chamada influenciador. Não sei se você se considera uma influenciadora ou não, e como é que é trabalhar com esse profissional que, queira ou não, ele está inserido. Não sei se ele é RP, não sei se ele é publicitário, não sei se ele é jornalista, o que ele é e como é que é esse processo? Então, para mim é uma dicotomia, assim, esse papo de influenciador. Não sei se ele não acho ele essencial, mas é o que é hoje em dia. É o que as pessoas consomem, enfim. Eu acho preocupante essa história quando a gente fala que o influenciador, quando a gente vê o influenciador ocupando o papel de um jornalista, de um comunicador formado. Isso é inclusive uma dor minha de ver lugares sendo ocupados por pessoas que não têm uma formação, que não têm um estudo sobre aquilo, são só comunicadores porque em 2020 estouraram nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, é o que as pessoas consomem. A vida hoje está voltada para as redes sociais, a vida hoje está voltada para o TikTok, para o Instagram. Então, querendo ou não, o jornalista, eu acho que tem que se abrir para essa novidade, de alguma forma, ou se tornar um influenciador. Não me considero uma influenciadora de forma alguma, mas é saber que essa é a realidade e isso precisa ser lidado. Então, talvez não colocá-los como no lugar do jornalista, mas como um aliado. Então, não sei, o influenciador, fazer alguma parceria de um influenciador, passar uma notícia dada por um jornal importante. Mas na sua área é constante, na sua área influenciador é muito forte. É muito forte, a gente cobre o influenciador como uma celebridade, como uma subcelebridade, enfim. Mas eu acho que, para mim, o maior problema, a maior dificuldade nesse sentido é vê-los ocupando um papel de jornalista sem ser jornalista. E eu acho muito importante ter um conhecimento do jornalismo, porque passar notícia não é só você falar e você falar bem, você saber apresentar. Não acredito que seja assim, eu acredito que é muito mais do que isso, é um conhecimento. Eu tive um conhecimento muito maior do jornalismo em redação, na faculdade,
ética, que para mim muito influenciador deixa passar. Então, eu acho que é um cuidado que tem que ter, mas é para onde a vida está indo, é para onde a vida está agora e para onde a vida foi na pandemia. Você tem que aprender a trabalhar com ele. É isso. Você falou aí da questão da faculdade. Você acha importante ainda a formação acadêmica para um jornalista / comunicador? Acho, cada vez mais, inclusive. Eu entrei, quando eu comecei a entender o jornalismo, em 2017, ainda na escola, eu acho que era meio agora eu não tenho tanta certeza, mas acho que era meio a fase de que começou a virar obrigatório ser jornalista para exercer a função, ter um diploma. E foi passando o tempo, eu na redação e agora como editora liderando uma equipe, eu vejo a extrema necessidade desse conhecimento prévio. Apesar do diploma não ser mais obrigatório, você acredita que é necessário? Acredito, com certeza, acredito. Tem gente da minha equipe que nem é jornalista, que chegou antes de mim lá, mas eu faço muita questão de que a pessoa tenha essa formação, porque eu acho que você aprende muito, que só um comunicador, por exemplo, das redes sociais não sabe, que pode até aprender em curso, enfim. Só que mais do que isso, porque para mim o que mais pega é ética. Tem ética que a gente só aprende na faculdade. Tem coisas que a gente só aprende na faculdade, como se portar, o que fazer, como enfrentar uma situação dentro do jornalismo, a rapidez do jornalismo, então eu acredito sim que é super essencial. Além da ética, Luísa, o que você acha que foi primordial na faculdade, se teve alguma coisa primordial, que te ajudou no que você faz hoje? Eu acho que não só a faculdade, a escola, a gramática, parece uma coisa tipo, uma coisa simples, uma coisa óbvia, mas não é. Muita gente... eu pego muitos erros gramaticais, assim, que eu acredito que o jornalista tem que ser muito atento em relação a isso. Então, a gramática vinda da escola, vinda da faculdade que a gente tem no começo do curso. E, no meu caso, por audiovisual, esse conhecimento que eu aprendi aqui na faculdade. Como falar, como me importar, o meu posicionamento, o meu tom de voz, a minha pausa, isso tudo foi na faculdade que, enfim, me abriu portas para conhecer esse audiovisual, que é o que eu gosto de trabalhar, né? Eu vou aproveitar essa juventude sua, né, e seus amigos, todos se formaram ali nesse período, 2021. Como é que você está sentindo o mercado de trabalho de forma verdadeira, tanto para o jornalista como para o comunicador, seja onde você está hoje ou seja em contato com seus colegas? Então, infelizmente eu não sinto um bom caminho, não acho que a situação está fácil, nem no lugar que eu estou. Tanto para as pessoas que querem entrar, quanto para as pessoas que estão, quanto para as pessoas que estão desempregadas, estão procurando um novo emprego. Eu acredito que a situação está bem complicada, em conversas com meus amigos, em conversas com outros jornalistas, meio desestimulante, assim, para ser bem sincera. E o que eu vejo muito das pessoas falando, e que é o que eu falo, jornalismo, você tem que gostar muito. Porque não é fácil, não está fácil. Eu acredito que a internet, o papel dos influenciadores também esteja prejudicando a gente, esse é o meu ponto de vista. Porque hoje o que importa é quantos seguidores você tem. Então, infelizmente, você se formou, que bom, você sabe escrever. Agora, para apresentar um programa, para apresentar algo legal, um novo projeto, quem tem mais seguidor? Quem é mais influente? Quem vai trazer mais audiência para cá? Isso você acredita que não só na área do entretenimento, é geral? É mais na área do entretenimento? Eu acredito que seja mais na área do entretenimento, que é onde eu estou mais focada. Mas se a gente for pegar as grandes redações de hard news, eu acredito que a busca seja jornalistas voltados para os temas hard news, enfim, acredito que seja um pouco diferente. Mas eu recebo muita mensagem de muitos jornalistas pedindo ajuda, nem só de um emprego, mas de o que eu posso fazer, porque eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho com quem falar, meio desesperador, e eu super entendo. Eu super entendo porque há poucos meses atrás eu estava meio nessa, para onde eu vou, o que eu faço, com quem eu falo, e é muito desvalorizado, querendo ou não, pelo menos nessa parte de redação. E, enfim, eu acredito que esteja difícil para muita gente, eu acho que está desestimulante, e é o que eu
que eu continuo batendo, inclusive para minha vida. Só vai rolar se você gostar muito. E eu gosto muito, então para mim rola, para mim tá tudo bem. E continuar se aperfeiçoando, evidentemente. Exatamente, né? sim. Você usa bem a rede social, obrigatoriamente, como jornalista de entretenimento? Uso. Muitas das nossas pautas, muitas das nossas entrevistas são baseadas em redes sociais também. E eu, como consumo as redes sociais, estou sempre, independente, fora do trabalho também. E dizer que não consumo conteúdo de influenciador seria mentira, é verdade também. Eu acho que só me incomoda quando junta esses dois mundos eu poderia escrever sobre isso, eu poderia fazer uma matéria super legal sobre como essa pessoa estourou, mas ao invés disso, essa pessoa ocupa o meu lugar para falar sobre as demais matérias do dia a dia, por exemplo. A gente não, de forma geral, sempre existe um certo preconceito com a área do entretenimento, quer dizer, a celebridade, a subcelebridade ou coisa parecida. Você sente isso? Há um certo, pode dizer, entretenimento eu não quero me meter, isso daqui não vou fazer outra coisa? Eu acho que sim, mas eu sinto que cada vez mais é a galera mais velha. Porque hoje, como o mundo é isso, o mundo é virtual, o mundo é o TikTok, o Instagram, eu sinto que é mais aceito. E quando eu comento como eu trabalho para as pessoas mais jovens, é super legal. Nossa, que interessante, como é que... Mas eu sempre senti desde o público início. Mais jovem, então, tem uma recepção maior? Acredito que sim, pelo menos é o que eu sinto da minha parte. Mas quando eu entrei lá em 2019, ainda como estágio, que já era entretenimento e mundo dos famosos, querendo ou não, eu sentia esse preconceito e eu sentia essa desvalorização de, você faz jornalismo, mas você escreve sobre celebridade. Você não está falando sobre a pandemia do Covid que estourou, você está falando sobre, sei lá, viagem de não sei quem. Então eu sentia isso e me sentia um pouco julgada e eu cheguei a já me questionar de, mas será que é isso que eu quero mesmo? Porque, nossa, estão falando que é menos importante, que, enfim. E aí, acho que com a maturidade também eu fui entendendo o meu caminho. Gosto também muito da parte social, que é para onde eu pretendo ir também, entretenimento / social. Mas enxergo muito um preconceito, uma diminuição de importância por ser um assunto de entretenimento, por ser um assunto leve e não alguma necessidade da população. Mais ou menos 20 anos atrás, o jornalismo de entretenimento, você tinha assim, uma coisa que as pessoas, os assessores ficavam ligando, tentando cavar uma matéria, seja no jornal, seja numa coluna de cultura, seja numa coluna de entretenimento, seja num programa de televisão que trata disso e tal. E nesse aspecto o jornalista era muito importante. Com a rede social, com tudo que está acontecendo, com o papel do influenciador, ainda existe isso? Quer dizer, o jornalista ainda é procurado? Por que eu estou te perguntando? Porque se eu sou uma celebridade, eu não preciso de jornalista. Eu vou lá e eu coloco a cara na internet. Ou não? O jornalista é necessário ainda? Muito, muito. E ouvindo você falar isso, realmente parece que não faz muito sentido, né? Então coloca a cara nas redes sociais e está tudo certo. E você tem você se mostra bastante lá, mas ainda é muito procurado. Credibilidade? Credibilidade, acredito que isso influencie muito, com certeza, mas a gente é muito procurado por assessoria de imprensa, assim, diariamente eu devo ser procurada por umas 4, 5 assessoras de imprensa, para emplacar uma entrevista, para emplacar, sei lá, algum corte, alguma entrevista em um outro veículo para passar para, sei lá, algum veículo de televisão para passar para o site, então a gente ainda é muito procurado. Ainda tem essa necessidade da celebridade, desse mundo, aparecer no digital em sites com credibilidade, sim. Num veículo como a Contigo, sim, por exemplo. Exato. Você entrou na faculdade com 17, 18? 18 anos. 18. O que você diria para a Luísa, lá de 18 anos, sobre o curso de jornalismo? Que conselho você daria para aquela menina lá? Acho que um conselho que eu dou para mim mesma hoje em dia, inclusive, que é calma. Ter calma. Uma coisa que eu entendi, que eu venho entendendo cada vez mais, é um pouco difícil de assimilar isso no racional, mas tem coisa que é só o tempo. Tem coisa que você pode tentar acelerar, você pode tentar ir atrás o mais rápido possível, mas tem coisa que é só o tempo. Então, com, não sei, 23 anos, eu me cobrava muito de onde eu estava. Porque eu já achava que eu estava atrasada, e não existe isso. Ainda mais uma pessoa de 23 anos, não existe isso. E eu me cobrava de estar num lugar que hoje eu estou. E hoje eu me cobro de estar em outro lugar.
Porque não, porque eu preciso ter mais, sabe? Sempre essa vontade de ter mais. Mas para a Luísa de 18, ainda meio adolescente, acho que eu diria para ter calma, garantiria que as coisas vêm com o tempo. O tempo, às vezes, é a solução de muitos dos nossos problemas. E para se entender, se conhecer, o autoconhecimento eu acho muito importante na vida como um todo, mas também no profissional. Então, se conhecer, ver exatamente qual caminho quer seguir e calma, principalmente calma. Algum arrependimento de ter escolhido jornalismo? Se eu dissesse que não, seria mentira. Eu sempre tive muito claro para mim que eu queria jornalismo, que eu gosto de jornalismo e que eu enfrentaria as dificuldades do jornalismo pelo jornalismo. Mas, principalmente nessa fase da adolescência para a fase adulta, que você ainda está meio confuso com tudo e tentando se conhecer, tentando se colocar dentro de um lugar, e aí já tem pessoas muito avançadas, pessoas que estão começando em outras áreas, enfim, essa mistura de personalidades, de pessoas diferentes, eu ficava muito insegura, inclusive sobre quanto eu ia ganhar. Porque a gente entra no jornalismo, eu lembro, assim, primeiro dia de aula aqui no Mackenzie, um professor que eu não lembro quem era, acho que ele nem era professor, mas ele falou, vocês não vão ser ricos. Vocês vão ter dinheiro para sobreviver, mas vocês não vão ser ricos. E eu, tudo bem, eu amo jornalismo. Quando essa conta bate, que você precisa pagar a conta, eu virei e falei, putz, o boleto, eu falei, putz, eu acho que eu escolhi a profissão errada. E aí, eu várias vezes já me peguei pensando, ok, escolhi errado, talvez tenha me arrependido, principalmente na parte financeira e principalmente no quanto a gente é valorizado. Mas aí eu parava e pensava, tá, e o que eu faria então? Nada, absolutamente nada, eu ia ser tão feliz quanto eu sou no jornalismo. Então, sim, já me arrependi, mas assim, é muito rápido essa viradinha de chave para mim mas é aqui que você está no lugar certo. Você está exatamente onde você quer e onde você deveria estar. Luísa, para a gente fechar, você acredita, como é que você vê uma formação hoje para atuar em diversas frentes, não só numa redação? Que formação que a gente tem que dar para um menino para ele atuar em diversas frentes? Eu acredito que essa possibilidade do jovem ainda na faculdade, conhecer essas diferentes frentes é muito importante. Para mim foi muito importante conhecer o rádio. Eu entendi que hoje, eu inclusive iria para rádio, adoro rádio. Redação, a gente, enfim, aprende muito a escrever textos na faculdade. O audiovisual, e aí jornalismo cultural, jornalismo esportivo. Então, eu acho que essa diversidade que a faculdade dá é muito importante para, inclusive, como eu comentei, o autoconhecimento do estudante entender para onde ele vai, para onde ele quer ir. E acho que uma coisa bem legal daqui também, que me ajudou, foram os projetos fora do horário, que aí eu escolhi fazer por conta própria, para conhecer Atividade complementar. Isso, exatamente. Atividades complementares eu acho importante e, além disso, fora da faculdade, cursos externos, cursos para você aprimorar seu conhecimento em alguma área, eu acho que são importantes. Luísa, obrigado. É importante também ouvir o que você tem para dizer, né? A gente está aqui trabalhando com pessoas formadas há 20, 15, 10, 5, e é muito legal também ter a tua experiência, né? Saber o que você está fazendo e trazer para a gente essa experiência. Agradeço demais. Eu não sou uma celebridade, mas agradeço você reservado um tempo para bater esse papo aqui. Obrigado, viu? Muito obrigada a você, obrigado pelo convite, espero ter ajudado de alguma forma e adorei o papo. Ajudou bastante.